Bom dia, eu sou Luísa, do P3F de quarta-feira, e hoje estamos aqui para estudarmos mais uma lição ditada por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. Antes de começarmos, vamos lembrar da prece, do acolhimento divino, e vamos nos dirigindo ao Pai. Senhor, permita que aprendamos a amar incondicionalmente, nos aproximando, Senhor, cada vez mais do seu amor, nos tornando pessoas melhores, mais tolerantes, mais amigas, mais próximas. Permita também, Senhor, que os assistidos da Federação Espírita do Estado de São Paulo recebam e percebam o acolhimento amoroso que todos nós recebemos. Nos ilumina, Senhor, nos ampara, hoje e sempre. Graças a Deus. A lição é a de número 9. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Muitas vezes, nós acreditamos que a felicidade está no ter. E com isso, passamos a vida inteira buscando ter cada vez mais. Muitas vezes esquecendo daqueles nossos irmãozinhos, que não têm nem o básico, nem o necessário. Então, pensemos um pouquinho nisso. Pensemos na importância de ser melhor, ser amigo ou amiga, ser cada vez mais uma pessoa mais próxima e agradecida. Porque nós temos muito a agradecer, independente da nossa condição financeira. Nós recebemos muito, independente da nossa condição financeira. Não é o mais importante o que temos, mas o que somos. Será que já aprendemos a ser? Para aprender a ser, nós precisamos nos conhecermos. Nós precisamos nos tornarmos próximos e amigos. Emmanuel fala sobre o tema. Ele começa: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. Não adianta nós termos muito. Nós vamos comer o necessário. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Nós não cobrimos o nosso corpo com um fardo de tecido. Nós usamos uma peça de roupa. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Nós sabemos, a alimentação é necessária, muito importante para a nossa sobrevivência. Mas nós sabemos também que quando exageramos na comida,
essa comida não nos faz bem. Nós sabemos que quando exageramos no vestir, provocamos uma série de sentimentos negativos naqueles que nos veem. Sejamos modestos. Façamos como Paulo nos recomenda. Nós não precisamos de um fardo de tecido e nem de uma quantidade exagerada de alimentos. E Emmanuel pergunta: por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Jesus lembra algumas histórias e em várias passagens do Evangelho. Não adianta eu acumular, eu esperar ter muito para oferecer pouco. Vamos lembrar, por exemplo, daquela parábola do rico insensato. Ele dizia: agora eu estou satisfeito, meus celeiros estão cheios. Alma, agora você pode descansar em paz. E mal sabia ele que naquele dia ele desencarnaria e não precisaria mais do conteúdo do celeiro. Não adianta nós imaginarmos que nós vamos acumular muito para poder oferecer. Afinal, quando acumulamos muito e oferecemos pouco, nós não estamos usando o que temos a nosso favor. Nós não estamos utilizando bem aquilo que foi nos dado como usufruto. Afinal de contas, o que temos é apenas usufruto. Nós não temos mais do que isso. Nós não precisamos mais do que isso. Por outro lado, para sermos caridosos, nós não precisamos ter muito além do necessário. Nós precisamos ser. Caridade é amar incondicionalmente. Kardec diz que caridade é benevolência, pensar no bem, agir no bem, fazer o bem, independente da nossa condição financeira. Indulgência, perceber que, assim como nós, os outros também se enganam, os outros também erram. E nós vamos acolher aquele que errou. Isso não é aceitar o erro. O erro deve ser reparado, deve ser corrigido. Mas a pessoa que errou é um aprendiz e precisa de acolhimento. E o perdão. Precisamos nos perdoarmos e perdoarmos também os outros. Será que para isso nós precisamos de grandes somas? Não. Precisamos de disposição. Precisamos de compreensão. Precisamos nos aproximarmos cada vez mais. Então,
Vamos pensar um pouquinho. Eu não preciso encher o meu celeiro para ser caridosa. Eu posso ser caridosa da maneira que eu consigo, no estágio em que eu estou. Continuando. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. O amor é incondicional. A vida tem muitos ciclos. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E como nós favorecemos as nossas próprias energias? Fazendo bem, amando, compreendendo. Quando recebemos um passe, nós estamos sim recebendo energia. Mas se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, o nosso entendimento, se não nos tornarmos pessoas mais amáveis, será que terá o mesmo efeito? O passe é importante e nos favorece sempre, com maior intensidade se estivermos prontos, ou menor intensidade se não estivermos prontos. E continuamos estudando isso. Ele diz: é sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. É justo nós termos as nossas reservas. É justo nós termos aquilo que queremos e aquilo que precisamos. Mas fazer o bem não depende do cofre cheio. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Façamos a caridade em todas as estações do ano. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Vamos fazer o possível. E fazendo o possível, vamos continuar procurando fazer o bem. Afinal, com algumas sementes, com o pouco que temos, podemos ajudar. E se todos nós oferecermos um pouco, com certeza muitas dores serão aliviadas. Muitos corações serão convertidos, terão convertidas as dores em alegria. Então, procuremos pensar na mensagem do Emmanuel. Estejamos contentes, oferecendo o que temos para oferecer. E oferecendo da melhor maneira que conseguimos.
balsamizando corações, aliviando dores físicas, dores morais e, por que não, materiais. Vamos oferecer. E Emmanuel conclui maravilhosamente dizendo: estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Que possamos oferecer o melhor. E agora vamos vibrar. Vibrar amor. Vibrar é doar o que temos de melhor. Vibremos, Senhor, pelo planeta Terra, por todos os governantes e governados. Vibremos pelo nosso Brasil, para que haja paz e harmonia entre todos. Vibremos pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vibremos por todos os assistidos que frequentam essa casa e pelas equipes, pelas fraternidades que acolhem para que sejam fortalecidas. Por todos aqueles que desviaram do caminho do bem, que possam retornar ao caminho do bem e do amor. Por todos os enfermos do corpo e da alma. Por todos os necessitados. Pelos nossos familiares. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Agora que doamos, vamos agradecer. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de podermos doar alguma coisa. Muito obrigada, Senhor, pelo muito que recebemos. Nos ampara, nos ilumina e nos fortalece, para que possamos doar cada vez mais com uma qualidade cada vez maior. Graças a Deus.